Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, mais um dia aqui com vocês, mais uma semana. Nossa, tem sido bem complicado esses últimos dias, não vou mentir não. Mas eu tô muito feliz que eu tô trazendo aqui mais um episódio pra vocês. Eu queria só fazer um disclaimer. Esse episódio não era pra eu fazer sozinho. Eu ia fazer ele com uma amiga minha, que é a pessoa responsável por me mostrar o tema de hoje. Ela é a pessoa que me deu o livro de presente. E infelizmente ela não pôde gravar por questões pessoais. Mas eu queria dedicar o episódio aqui pra ela. Você, Marcela, você é uma pessoa incrível. E por mais difícil que as coisas sejam, eu sei que você vai ver o sol brilhando de novo. Enfim, eu não sou muito bom com isso, mas é isso. Esse foi o disclaimer do episódio de hoje. Dedicatória, no caso. Então, galera, vamos lá. Sobre o que nós vamos falar, sobre o nosso segundo momento especial do mês do horror, mês de Halloween. Eu escolhi um livro extremamente apropriado para essa época do ano. É uma das minhas leituras favoritas desse ano já. Eu falo isso muitas vezes aqui, mas todas as vezes são reais. E isso aqui é, tipo, fenomenal, sabe? É gigante, é gigante. E, bom, sem mais delongas, o livro, ele é Gideon, a Nona. Ele é da Tansin Nuir. Ele é um lançamento aqui no Brasil pela Alta Novel, mas ele chegou nos Estados Unidos em 2019 pela editora Tor. Essa editora também esteve presente semana passada. Se você estava aqui, você lembra. E, cara, esse livro, meu Deus. Tem uma definição dele muito boa, que quem cunhou não fui eu, foi o Rick Riordan. Sim, esse Rick Riordan, o autor de Percy Jackson. Ele tem uma review onde ele dá 5 estrelas para esse livro, no Goodreads. E basicamente ele define esse livro como uma versão gótica e gay de Duna. E sim, é basicamente isso. Ao mesmo tempo que não é apenas isso, é muito mais. Mas a gente vai entrar nessa seara daqui a pouco. Sobre o que fala, em linhas gerais, Gideon a Nona. Vamos lá. Criada por freiras hostis e decrépitas, há séculos anciões e inúmeros esqueletos, Gideon está pronta para abandonar uma vida de servidão e uma pós-vida como um cadáver reanimado. Ela pega sua espada, seus sapatos e suas revistas de sacanagem e se prepara para uma fuga ousada. Porém, sua nêmesis de infância não a deixará ir sem antes completar uma última tarefa. Harold Hark Nonagésimos, reverenda filha da dona casa e bruxa de ossos extraordinária, recebeu um chamado. O imperador convidou os herdeiros de todas as suas leais casas para um teste mortal de habilidade e inteligência. Se Harold Hark obtiver sucesso, ela se tornará também uma serva imortal e poderosa da ressurreição, mas nenhum necromante pode ascender sem seu cavaleiro. Sem a espada de Gideon, Harold falhará e a nona casa morrerá. Algumas coisas, porém, ficam melhores em seus túmulos. Então, galerinha, Gideon a Nona é um livro muito peculiar por muitos motivos. Tem uma tag de uma crítica aqui do lado que diz que lésbicas necromantes exploram um palácio assombrado no espaço, que eu considero uma definição também muito boa do livro, mas algo que eu gosto dele é como ele realmente parece diferente dos outros livros. Tipo, ele se passa no espaço, então a gente tem todo esse sistema feudal no espaço, que se você leu Duna, você vai lembrar de Duna, mas
toda a questão em relação a ser um universo baseado na necromancia e magia baseada na necromancia é muito interessante pelo jeito como a autora se propõe a desenvolver isso. Tudo é uma questão basicamente de deixe e tira, que é algo que é bem interessante, o jeito como ela desenvolve, principalmente por todas as variações. Por exemplo, a Harold Hart, que é de certa forma a segunda protagonista do livro, ela é uma bruxa de ossos, ela tem essa coisa em relação a manipular esqueletos e todas as variações possíveis. Tem outros personagens que aparecem mais pra frente, que eles invocam espíritos, que eles manipulam carne, que eles são basicamente tipo os renascidos em Dungeons and Dragons, que eles morrem e voltam. Então, eu acho que isso deixa esse universo mais rico, e ao mesmo tempo que ele deixa meio que mais macabro, é muito interessante de acompanhar. Os personagens são ótimos. A Gideon é sensacional. É literalmente uma menina de 1,80 m e pouco, usando óculos de aviador, com bíceps maiores do que a minha coxa, que só sabe flertar e tirar sarro da cara de todo mundo numa situação horrível, onde ela precisa fingir que ela não se importa com o que tá acontecendo. E ela falha nisso miseravelmente. Cara, sério, é muito bom. E tem a Harold Hart, que é literalmente 1,50 m de puro ódio. Ela é 1,62 m por aí, mas enfim. E ela pensa assim, na verdade assim, ela é uma babaca. Ela é muito, muito, muito babaca. Mas tu não tem como não amar ela. Quando tu chega literalmente no final do livro, ela é a tua personagem favorita. Ela não é a minha personagem favorita porque a minha personagem favorita é a Gideon, mas ela tá tipo assim logo ali. E o jeito como ele constrói o livro, constrói a relação das duas, o jeito como ele constrói a relação das duas em relação ao desafio que elas têm que fazer pra poder se tornar essa serva do Imperador, que no livro são os Lictors, os servos do Imperador, os servos imortais. Todas as coisas que ela precisa meio que se submeter para poder conseguir fazer isso. E aí tem toda uma questão em relação ao mistério de assassinato que começa a rolar, porque um casal, um membro dessas pessoas que estão indo, essas duplas de necromante e cavaleiro, são assassinados de uma forma horrível e brutal, e eles não sabem quem foi, eles não sabem se foi um humano que fez isso. E tem todo esse mistério e tem várias pistas falsas, e eles tentam traçar relacionamento com os outros, mas os outros não confiam neles. E as coisas vão escalando de uma forma muito bizarra e muito mortal. E o livro, ele vai lentamente descendo o clima de uma aventura para algo que realmente parece um filme de terror. E depois desse filme de terror, ele parece que ele vira um filme de ação. É muito interessante todas as coisas que a autora consegue misturar aqui. Tipo, tem umas partes que, se eu fosse dizer que isso aqui virasse um filme, isso seria basicamente um filme do John Carpenter ou um filme do Sam Raimi. Nossa, eu morreria. Moveria montanhas pra ver o John Carpenter ou o John Raimi dirigindo um filme disso aqui. Que isso aqui seria lindo pra eles. Lindo, 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 lindo. Enfim, eu gosto muito da construção de mundo. Eu te falei em relação aqui já a questão de como ela lida com o sistema de magia, mas todo o lore da história, todo que se passa depois de uma grande catástrofe que aconteceu, tu não sabe exatamente o que foi, só tem umas pistas que te dão a entender que esse mundo não era exatamente esse sistema feudal, na verdade era muito mais avançado, mas alguma merda aconteceu, com a perdão da expressão, e basicamente jogou tudo desse jeito que tá agora, sabe?
Isso eu creio que vai ser desenvolvido mais pra frente, porque sim, esse livro é uma série. É pra ser uma trilogia, mas vão ser 4 livros. O terceiro livro saiu na gringa esse ano, mês passado, creio eu. E o último livro sai ano que vem. Então, temos aí vai ter um bom tempo, assim, pra poder ser desenvolvido. Cara, esse livro é cruel. Esse livro, ele não tem piedade de ti. Lembro que quando chega lá pelo terço final do livro, não que antes ele já não fosse, mas começa a acontecer umas paradas, tipo assim, cara, por favor. Eu tava literalmente perdão, aquele meme do Toad, pelo amor de Deus, para! E o livro não parava, e o livro não para. O livro só para quando ele termina. Tu fica tipo assim, cara, tu partiu meu coração em 1000 pedaços, por favor, eu quero de novo. Sério. Esse livro, ele é incrível. Ele é escrito de um jeito único. Ele mistura umas partes em segunda pessoa com terceira pessoa. Não é muito proeminente nesse livro. Esse livro ele é mais em terceira pessoa. Mas no segundo livro, que é o Harold the Ninth, isso é muito mais proeminente. Mas aqui a autora já brinca com isso de um jeito bem criativo. E torna a leitura mais interessante ainda de você acompanhar. É um livro engraçado, o que eu não estava esperando. Esse livro, ele é muito engraçado. O senso de humor dele é muito perturbado, mas ao mesmo tempo extremamente charmoso, o que deixa mais legal ainda, pelo menos pra mim. Ele é um livro, como eu falei, macabro, ele não tem piedade de você. Ninguém está a salvo nessa história. Literalmente ninguém. Tu pensa que as coisas podem ir pra um lado, elas vão pra um lado completamente diferente. Tem umas reviravoltas aqui que, além de serem extremamente bem construídas, elas genuinamente me deixaram perturbado. Cara, esse livro é incrível. Esse livro é o meu sonho, que eu sempre disse que assim que eu queria ver uma história que tivesse personagens LGBT, que não girasse em torno deles serem LGBT. E é basicamente esse livro, principalmente porque a autora nesse universo, ela parte do pressuposto que todo mundo não for gay, todo mundo é bi. Então, não existe essa discussão, é apenas o plot. Os personagens são apenas aquilo, e isso não define a personalidade deles de alguma forma, etc, etc. Tipo, eles só são daquele jeito. E é isso. Mas ao mesmo tempo é muito gay, o que é muito bom. Cara, olha, se eu fosse dizer qual seria talvez um dos meus livros favoritos do ano, que é uma lista grande, inclusive, viu? Esse aqui, se ele não pega o primeiro lugar, ele tá ali no top 3. Porque isso aqui é fenomenal. É um livro criativo. É um livro bizarro. E é um livro inesquecível. E eu acho que ele é um livro perfeito para você ler em outubro. Para você entrar nesse clima de Halloween. Se você foi o que você era uma criança viada e levemente inclinada a ser emo, esse livro foi feito para você. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Eu queria agradecer de novo a Marcela Botelho por ter me mostrado e insistido por meses para que eu lesse esse livro, por ter me presenteado com ele. Queria agradecer também a todo mundo que ouviu e acompanhou o podcast, tanto agora quanto antes. Vocês fazem com que isso seja muito mais legal de se fazer. E eu fico muito feliz de poder continuar trazendo conteúdo para vocês. Eu gosto muito desse período do ano e estar fazendo conteúdo inspirado nele me deixa muito feliz. Enfim, é isso aí, galera. Eu sou o Lucas Mendes. Esse foi o Pendurado na Estante, a dicção de centavos. E a gente se vê
semana que vem.